As pessoas de fora de grupos sectários tendem a ficar meio impressionadas como que os discípulos acreditam nessa coisa mais esdrúxula, uma ideia X, Y, daquelas mais escabrosas, assim, né? Mas o fato é que não é bem assim que acontece. O processo de convencimento dentro de grupos sectários não é tão imediato como a gente imagina. Ah, a pessoa é o discípulo, aí o líder vai, fala uma coisa e os discípulos aceitam e passam a aceitar aquilo como se ele tivesse um parafuso a menos no cérebro, né? Muito pelo contrário, é um processo e até fora das seitas, o processo de adoção das ideias ele envolve também toda uma questão afetiva com a ideia, com as pessoas que estão envolvidas com aquela ideia, uma questão social de que é social no sentido de adaptação ao grupo. Então, a gente adota ideias ou descarta ideias não só pelo mérito das ideias, mas por outros elementos que estão envolvidos nisso também. Uh, Nesses grupos sectários, inclusive, a gente tende a dar uma ênfase muito grande para as ideias mais esquisitas e isso nos atrapalha de entender todo o contexto. O fato é que esses grupos têm uma doutrina, uma visão de mundo completa sobre as coisas e isso facilita com que os membros aceitem a, o grupo como um todo, aceita como um todo e até tendam a dar menor importância para esses detalhes mais esquisitos dessas doutrinas, né? Porque o todo tem uma coesão e essa coesão também dá um sentido de segurança, de tranquilidade para a pessoa, porque pessoas fora de grupos sectários, de grupos totalistas, elas também têm dificuldade de formar uma visão de mundo completa, porque uma fonte diz uma coisa, outra diz outra, uma pessoa diz uma coisa, outra diz outra, e a pessoa é colocada num caos, né? E conviver com esse caos também é um pouco difícil para muita gente. Então essas seitas oferecem uma visão mais total e isso dá um sentido de segurança, de tranquilidade, de que tem um significado e tal na vida. Mas voltando à questão do convencimento, na verdade, a maioria das pessoas não se convence das seitas. Né? As maiorias das pessoas que visitam alguma atividade, elas acabam não ficando, não ingressando no grupo. Elas podem uma ou outra vez frequentar, mas elas mantêm uma relação de distanciamento e aproximação daquele grupo. Não é uma entrega total, um pertencimento total. E eventualmente elas param de se relacionar. Vamos dizer, vai variar de grupo para grupo, de pessoa para pessoa, mas talvez de 100 pessoas que visitem um grupo sectário, uma acabe se tornando realmente um membro, um discípulo que segue, que pertence ao grupo, né? Dessas pessoas que visitam, as primeiras boas impressões não são a respeito das ideias, até as seitas evitam de já bombardear a pessoa com toda a doutrina e tudo, né? O processo social, afetivo, conta muito mais nas primeiras visitas, né? Aquela questão da primeira impressão é que fica. E geralmente são pessoas é, agradáveis, são pessoas que elas vão tentar se mostrar agradáveis, né? Mais ou menos como num processo de namoro, onde as pessoas quando estão se conhecendo, elas tentam mostrar a melhor parte delas mesmas, né? E às vezes a parte mais complicada fica para só depois que a relação se consumar, né? Nas seitas tem muito isso também. Nos primeiros encontros, pessoas recém-chegadas, todo mundo quer tratar bem, todo mundo vai sorrir, vai se mostrar interessado pela pessoa, vai dizer que ela não precisa concordar com tudo, que tudo tem o seu tempo, que ela tem que pensar por ela própria e tal. Toda essa questão que mais pra frente a gente vai ver que não é verdadeira, né? Que tem um processo de pressão social, de pressão para aceitação, de exclusão dos que pensam diferente, né? Exclusão, o silêncio, a negação, né? Mas nesse primeiro contato a pessoa vai tendo esse afeto e essa companhia social e algumas pessoas sentem mais necessidade do que isso ou estão mais carentes do que outras e elas acabam então se apegando àquele grupo por laços sociais e afetivos. E em seguida, né, junto com esse apego, já teve um investimento da pessoa, um investimento psicológico, um esforço, uma energia que que ela dedicou a frequentar as atividades, às vezes algum dinheiro ela colocou ali, pagou. Então, quando a gente
faz um esforço, a gente tende daí a persistir naquele esforço para ver se dá certo mesmo. E aí ela vai a cada vez mais se aproximando e estreitando os laços com o grupo. Ah, os grupos não são só ruins, eles ajudam muitas vezes a desenvolver coisas boas. Então, por ser um grupo, ele tem força, por exemplo, uma representatividade, uma força para conseguir, às vezes, entrevistas na TV, conseguir marcar eventos, palestras ou cerimoniais, etc. Isso tudo, às vezes, a pessoa não tinha isso antes de entrar na seita. Então a seita vai servir como um impulsionador, ela vai dar novas experiências para a pessoa e isso pode ser bem motivante. Ela vai, às vezes, o grupo colocar a pessoa, se ela estiver se desenvolvendo lá dentro, o grupo coloca ela em posições mais de destaque, de liderança, então ela vai ajudar a divulgar as ideias e, e o grupo vai valorizando a pessoa. Então tudo isso é um investimento psíquico, um investimento de energia naquilo e vai convencendo a pessoa que ela está no caminho certo. Às vezes ela não tinha nada disso fora do grupo, né? Então tudo isso vai servindo para elas aderir cada vez mais ao grupo como um todo. E aí essas ideias mais estapafúrdias, esses caracteres mais exóticos da seita, algumas pessoas aceitam de bom grado, porque não é um processo nem muito consciente, né? A gente aceita porque a gente é um pré-requisito para a gente se adaptar àquele grupo que a gente quer muito, né? Então, às vezes, inconsciente mesmo, a gente vai encontrando justificativos, racionalizações para aceitar aquilo. Aí o fato de que o grupo também não está aberto a ideias de fora faz com que a pessoa não receba ideias de fora e não recebendo, ela vai ter menos recursos para questionar aquilo, né? Porque quando a gente não entende de um assunto, a gente não sabe nem como questionar. Então é muito fácil ensinar uma pessoa que é inexperiente no assunto certas coisas. E aí barrando ela de ter informações contraditórias sobre aquilo, ela nem questiona porque ela nem sabe como duvidar daquilo. Então ela vai aceitando. E assim se vai o processo de convencimento. E quando é alguma ideia muito esdrúxula, ou quando alguém, por exemplo, comenta alguma coisa e a pessoa percebe, poxa, pois é, essa ideia acho que não está muito coerente, ela entra por um ouvido e sai pelo outro, né? A pessoa desconsidera, faz uma evasiva, aceita, é verdade, é errado, mas outras coisas são certas, e bola para frente. Então esse processo também acontece muito, né? A pessoa desliga o que parece incoerente para ela para evitar ter que mexer nessas contradições.